Bom, boa noite. Vamos ver se deu certo agora. Entrando. Aí, agora acho que deu certo. Boa noite, Ana Maria. Você tá bem? Acho que agora deu certo você entrar, né? Pelo celular. Boa noite, boa noite. Eu aqui tentando aqui acessar pelo PC, mas tá difícil aqui. Boa noite. Importante que deu certo mesmo pelo celular, né? Sei lá, a conexão não é muito boa, mas a gente vai se falando, né? Sim, vamos nós. Bom, então vamos lá, né? Vamos começando aqui falando primeiro, né, um pouquinho sobre por que que eu escolhi esse livro, né? Eu acho importante trazer essa visão. Vamos ver se mais pessoas do grupo entram. A gente sabe que é o funil da vida, então também É, temos esse lado, né? Das pessoas tomarem a decisão e arcarem com a decisão tomada, que foi um pouco do áudio que eu mandei esse mês sim, lá no grupo, né? é É, um chacoalhão necessário, porque é como você disse, isso é difícil, isso é aquilo, uma série de coisas, mas é a questão de prioridade, né? São as escolhas, né? Então, a gente vai aprendendo ao longo da vida que são escolhas individuais. E quando a gente está nesses movimentos de trazer pessoas para estar com a gente, é o desafio também entender que eu não posso fazer pelas pessoas, né? Então, também tem esse outro lado, que é Isso é verdade. o desafio, sabe? Mas, enfim, a gente vai aprendendo, né? Aí você também vive bastante isso, né? Verdade. E assim, interessante o tema, porque assim, por mais que você leia, por mais que você atue, eu trabalho na parte de RH, né? Então, assim, a gente lida com pessoas a todo instante, né? E interessante quando você começa a ler a visão do autor, quando ele começa a fazer as divisões e fala, poxa, aí você começa a identificar as pessoas, essa daqui ela é incontornável, essa não tem o jeito. Aí você começa a entender um pouquinho desse universo e às vezes até entender aonde você se coloca na situação. Achei super interessante. É verdade, é verdade. Esse é um ponto bem importante. Por Bem-vinda, mais que você Letícia. leia, estude, convive, participe de workshop, sempre você tem um insight que você fala, poxa, eu não pensei nisso. É, É é a verdade. dinâmica do aprendizado, né? Você É, aprender, desaprender e reaprender. É isso aí. é isso. E também tem um lado que a minha mentora fala muito, que a gente vai vivendo e vai empilhando conhecimento. Então, às vezes você ouve um conceito que naquele momento o seu momento pessoal consegue absorver um pedaço. Aí amanhã você ouve o mesmo conceito, sua mente já expandiu um pouco, o pedaço que você absorve é um pouco maior. E assim vai indo um empilhamento de conhecimento. Então, às vezes também tem isso, né? Um mesmo tema, quando você ouve em momentos diferentes, faz sentido diferente no seu contexto também. Então, por isso que é legal esse processo da aprendizagem, porque além da gente aprender, desaprender e reaprender, cada vez que a gente faz isso, a nossa mente expande para a gente aprender de novo de outra forma. Então, isso também é bem legal. E isso também, essa sua fala traz muito quando a gente, né, é tanto que tem alguns trechos, né, que o autor traz bíblico, e é assim, a própria Bíblia, né, você, como, independente do momento, do estado em que você esteja naquele momento, você tem uma interpretação, você capta de uma É, forma. E eu acho que toda a questão do que você está passando, dos aprendizados, né, que você vai fazendo aí as meditações, o estudo, você sempre vai estar uma percepção diferente. Gostei dessa sua visão, né, de você a cada sim, vez que você vai aprendendo, vai trazendo esse conceito, isso você leva para a vida. é, é isso. A gente vai aprimorando, né? Muito bom. Bem-vinda, Letícia. Bom ter você por aí também. Como que estamos? Como que está aí o movimento? Boa Como que está a noite. expectativa?
Boa noite, cansada demais, que eu acordo 5 horas da manhã. Aí eu já tô aqui no prego, já tô deitada, de olho fechado, mas estou ouvindo vocês. Não vou dormir, Oh, prometo. é, Olha só só, fica gente, acordada. eu tô acordando. Olha só, eu vou pedir desculpa para vocês, tá? Não vou abrir câmera não, porque eu tô deitada, mas eu tô ouvindo. Ah, tudo Quero bem. agradecer, né, pela indicação do livro, achei o livro fantástico. Quando eu peguei ele, que eu comecei a ler, eu falei assim, gente, esse é o tipo do livro que eu vou ler até o fim, só vou parar quando acabar de ler, né? Então, eu Aham, engatei assim, fui, só que, devido a muito compromisso, né, que eu estou no momento, chegou um momento, assim, mais ou menos assim, na metade do livro, que eu não consegui dar a sequência. Aí, quando foi hoje, 1 hora atrás, eu dei uma folheada assim no final, na parte que eu não li, só para ter uma ideia, né? aham. Então, eu estou aqui para somar um pouquinho do que eu entendi e absorver com vocês aí do meio para o final. Maravilhosa. Tá tudo certo. Muito bom. É, e E por que que eu depois, escolhi esse? com Sim, condição, vou acabar de ler, né? Porque, assim, é demais, o é, livro foi fantástico. Quer dizer, ele é é, fantástico, né? é. Esse livro, assim, me surpreendeu muito. Eu confesso que ele me chamou a atenção. Eu comprei ele no ano passado, no aeroporto. Quando eu vi o título, eu falei especialista em pessoas. Eu já conhecia o Thiago Brunet. E aí eu comprei esse livro, eu falei, o que será que ele fala que eu ainda não sei sobre pessoas? Essa foi a minha primeira pergunta. E aí lá no aeroporto, muitas vezes tem, né, naquelas lojas, a possibilidade de você pegar o livro, folhear, ler alguns trechos, tal. A primeira coisa que me chamou a atenção é essa esfera da amizade, né, que ele chama. Eu olhei isso e falei, gente, não, tem coisa que eu não sei aqui nesse livro, deixa eu comprar. Então eu comprei, eu tive primeiro acesso a esse livro no ano passado, aí eu li metade dele e parei. E por que que eu coloquei ele aqui pra gente agora no clube? É, no início do ano eu fiz a curadoria, né, de que livros eu entendia fazer sentido aqui para o movimento que eu tenho a intenção de fazer. É, eu participo de outros clubes do livro, e aí eu falei, não, eu não quero trazer o Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas logo de cara, porque é um livro muito bom, é muito bom. Mas para mim é um livro que não é tão simples assimilar. E todo mundo, quando fala de relacionamento, traz ele. E aí, lendo do Tiago Brunet, eu olhei e falei, gente, mas ele traz a fórmula mágica do relacionamento. E aí E eu assim, falei, posso fazer um comentário? Eu tenho sim, esse livro de como fazer amigos e influenciar pessoas e eu comecei a ler e eu tive essa aham, dificuldade exata que você falou. Eu achei ele muito denso e aí eu deixei para depois, tipo assim, é igual os livros do Napoleão Hill também, né? Eu ainda não consegui ler um livro do Napoleão Hill até o final, porque é um livro assim tão denso e tem tantos conceitos que você para e você assim, não, peraí, eu tenho que digerir isso aqui, eu tenho que amadurecer isso aqui e eu tenho que trazer isso aqui um pouquinho mais para a realidade. Eu acho aham, que é isso que você acabou de falar, da questão do empilhamento. A gente, às sim, vezes, não tem maturidade suficiente, nem capacidade, sei lá, emocional, intelectual. Acho que não é o momento, eu não sei explicar. Mas tem momentos que é para aquilo e tem momentos que não é. exato, Então, esse exato. ter amigos e influenciar pessoas, eu tenho ele. Então, eu pretendo ler aqui com vocês. Porque eu comecei a ler e parei e falei, não, peraí, não, não foi, sabe? E já esse Aham, do Thiago Negro, não, porque parece que ele está sentado na sala com a gente, batendo um papo com a gente. Eu achei exato. assim, a forma dele escrever assim muito bacana, porque eu me senti literalmente assim conversando com ele, e ele batendo um papo comigo. Então, Que não sei se bom. foi essa impressão que vocês tiveram, mas eu amei nesse sentido, entendeu? Maravilhoso. E que bom que é essa experiência. Que assim, o Como Fazer Amigos, o que que eu percebo? Eu já li esse livro duas vezes.
Ele é um livro maravilhoso, mas se você não tem o mínimo de conhecimento sobre relacionamento, sobre pessoas, sobre você, ele fica difícil de aplicar. Porque ele é um livro, para mim, o Como Fazer Amigos, que conecta diretamente com o Atitude Mental Positiva do Napoleão Hill. Para mim, eles dois parece que foram escritos em paralelo. Só que esse do Brunet, para mim, é uma leitura como você trouxe, leve. Parece que a gente está na sala com ele conversando, é mais acessível. Eu achei muito melhor, assim, muito mais digerível, né? Muito mais fácil de você assimilar o que ele traz. E eu E assim, escolhi eu esse concordo, livro. posso Oi? dar essa palavrinha? Que eu queria falar, conforme a Ana falou, que a gente vai lendo o livro e vai catalogando as pessoas. É como se É, a gente tivesse com aquele post-it na Radar, mão né? e saísse pensando nas pessoas e grudando post-it assim na pessoa. Esse aqui é fulano, esse aqui é cicrano, esse aqui é exato, beltrano. E ele exato. apresenta, como é que eu posso dizer assim, conselhos práticos de que você fazer na situação. E Sim. eu identifiquei atitudes que eu tive que tomar em Aham. relação à pessoa que estava sendo a pessoa extremamente tóxica na minha vida, estava me destruindo, estava me adoecendo, e eu não tinha, sinceramente, é a pessoa que eu mais amo, é a pessoa incontornável, porque é a pessoa da Uhum. minha família, a pessoa que eu mais amo, a pessoa que eu vi nascer, que eu peguei no colo, que eu tenho a consideração como se fosse a minha filha, minha própria filha, que eu nunca tive, uma menina, que era minha sobrinha, que era não, que ela não Aham. morreu, minha sobrinha. Então, assim, é um determinado momento para encurtar, né, a situação, há 7 anos atrás, ela foi mãe solteira, né? Passou um ano muito difícil com a família dela e eu tomei aquela decisão de trazer ela para morar comigo. E todo mundo me aconselhou: não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mas o coração mandou fazer. Eu orei, pedi direção a Deus. Para aquele momento, eu acredito que foi a coisa certa a fazer, eu estender essa mão para ela e trazer ela para morar comigo. Porém, você vê que as pessoas, é como ele fala, né, da modelagem, né? Elas trazem a modelagem do ambiente que elas foram criadas. E chegou Sim. um ponto que, ainda ontem eu falei sobre isso com uma amiga minha que está na França. O meu filho mais novo chegou a um ponto que ele teve que me dar um sacode para a vida e ele falou assim: mãe, a senhora precisa cair na real, mãe. A senhora quer tratar ela como se ela fosse a sua filha, mas ela não é sua filha, ela é filha da tia Aninha. E ela Aham. traz os valores da família dela. Ela jamais vai compreender o jeito que a senhora trata comigo e com o Marcelo, porque ela tem outros valores, ela teve outra criação, Sim. é outra coisa totalmente diferente. Então, assim, quando caiu essa ficha para mim, eu analisei a situação, falei assim, gente, e agora? O que, que eu vou fazer? Aí eu bati um papo, conversei com ela, não tinha condição de ela ir embora e assumir a vida dela, não tinha essa condição zero, porque literalmente ela morava comigo e eu provia 50% da condição com a minha casa. Eu tive Sim. que tomar a decisão, gente. Eu simplesmente comuniquei meus filhos primeiro o que eu ia fazer. Eu pensei assim, meus filhos vão achar que isso é uma loucura e vão dizer para não fazer. Meus filhos chegaram para mim e falaram assim, mãe, é a melhor coisa a fazer. Parabéns, eu acho que é uma excelente ideia. Eu cheguei a ela, falei assim, olha só, estava em São Paulo, né? Eu vou embora para o Ceará. Eu vou embora para o Ceará, eu vou arrumar uma mala, eu vou colocar a minha roupa principal, nem deu para trazer tudo. Vou levar meus pertences principais e vou deixar minha casa para você, do jeito que está. É o que eu Hum. posso fazer para te ajudar você começar, recomeçar a sua vida. Daqui para frente é contigo. Eu falei para ela, Aham. acho que vai ser excelente para você. Você vai ter seu espaço. Sua menina já vai fazer 7 anos. Ela precisa de espaço. Eu preciso de espaço.
todos vamos ser felizes, ela lá em São Paulo e eu no Ceará. Tu tá entendendo? É Tive que isso, fazer isso. Eu tive é que tomar essa isso. atitude. E aí é o que eu li É. num capítulo do livro que ele fala totalmente sobre isso. Que tem Sim, pessoas que você está no seu círculo de relacionamento imediato, que está te adoecendo, que está desequilibrando sua vida, que aquilo ali está sendo incontornável. E o que você vai fazer? Você tem que dar um jeito de se retirar da vida dessa pessoa e tirar é, essa pessoa da sua vida, porque diante de Deus, gente, eu estava ficando doente, né? Então aí eu vim para cá, tá fazendo 8 meses, eu sou outra pessoa, assim, é total, isso. não tenho o que falar para vocês. Então assim, foi um capítulo do livro que quando eu fui lendo, quando eu cheguei ali, eu falei assim, gente, mesmo sem eu ter lido o livro, mas foi exatamente o que eu fiz. Exatamente a É. atitude que eu tomei. Porque E tem isso é muito situações importante, né? que não dá para você tomar outra atitude a não ser você se afastar das pessoas. Tem pessoas que Exato. elas não vão mudar o comportamento delas, elas não vão pedir perdão. E ele fala muito de pedir perdão, né? É, ele É, fala tem tanto um de pedir como de pedaço lá, oferecer, né, o perdão. uma página que ele fala assim, ó, se a pessoa não perdoou e só dá desculpa, acabou. E era o relacionamento que eu vivia, entendeu? E eu sou capaz, assim, eu peço perdão para uma flor, para uma formiga, eu peço perdão para uma árvore, eu peço perdão para uma criança, entendeu? Então, assim, eu cheguei a pedir perdão para a filha dela, foi a última vez que eu tomei, foi quando eu tomei a decisão de ela vir discutir comigo na frente da criança, a ponto da criança chorar, e eu chamei a criança, pedi perdão para a criança e prometi para a criança que aquilo nunca mais iria acontecer. Aí foi quando eu tomei uma decisão. Por quê? Porque ela partia para discussão e eu ficava Hum. quietinha, porque é a minha índole, entendeu? E a criança Sim, chorava. Eu falei assim, gente, sim. isso não é vida, sabe? Não é vida. É, e aqui o ponto, né? O que eu mais gostei desse livro foi exatamente esse ponto das esferas do relacionamento, quando ele traz essa clareza, né? De quem é incontornável, quem é contornável, ele traz a questão das pessoas que são estratégicas, porque é muito o que você trouxe e tem um outro lado, né, emocional por trás de tudo isso que ele aborda perfeitamente no livro. Então, quando a gente olha esse livro, pensando em expectativa versus realidade, eu, pelo menos, quando eu peguei, eu tinha uma expectativa de que ele ia trazer alguma coisa muito diferente, muito revolucionária em relação à psicologia, ao comportamento humano. O que eu mais gostei do livro, né, pensando em expectativa e realidade, é essa visão da autorresponsabilidade. Porque se vocês pararem para olhar, durante todo o livro, ele traz a gente para o centro, para a gente olhar as relações que estão à nossa volta, para a gente analisar quem faz qual papel na nossa vida, para a gente decidir o que a gente vai fazer com cada uma dessas pessoas e para a gente decidir onde a gente vai colocar cada uma quando a gente ainda não tem clareza. Ele leva o olhar ali também dessa questão do perdão, de como que eu faço esse movimento. Ele traz a consciência daquelas pessoas que não têm essa humildade, que aí ele já classifica ali também nesse processo. Então eu gostei muito dessa visão que ele traz de fazer a gente ser autorresponsável com as relações que nós temos. E ele traz a gente muito para o eixo quando ele fala: o mundo ideal é esse lindo, maravilhoso. Só que o mundo real é isso aqui. E o mundo real é cruel. Então aprende que vai ser assim, que vai doer menos, né? Então eu gostei muito também desse alinhamento, desse aterramento que ele faz com a gente, para a gente parar de se iludir de que o outro vai mudar, de que o outro tem que alguma coisa, que ele fala, né? Até anotei aqui é, aqui, na página 49, uma pessoa não muda só porque você não gosta dela, e depois ele fala lá na, cadê? Acho que é no Ladrões da Alegria que ele traz, que eu tenho que mudar, não é o outro, que precisa mudar.
aqui bem no comecinho, as pessoas só mudam se você mudar. Então, ele traz muito esse olhar também para a gente, da gente como responsável, né? E aqui, quando eu conecto isso com o conhecimento que eu tenho da parte energética, quando a gente vai para o lugar ali da física quântica, aqui está muito conectado a partir da decisão que eu tomo, dos movimentos que eu escolho fazer comigo, eu mudo o que está à minha volta. Eu mudo a frequência de vibração, eu mudo os sentimentos, eu mudo minha forma de pensar, e isso vai reverberando as pessoas à minha volta. Então, eu gostei bastante também dessa leitura, porque ele traz a gente para esse lugar da responsabilidade nas relações. Porque é muito comum quando a Nossa. gente fala de sim, sim, Não. E eu acho que também tem muito a ver conosco a questão das nossas expectativas, né? é, Às vezes até em alguns momentos ele cita, né? A gente faz as coisas querendo algo em troca. A gente sempre tem essa questão de, olha, eu estou te ajudando, mas olha, poxa, a questão da ingratidão. Ai, mas fulano foi é, ingrato. Não, não é que foi ingrato, é porque a gente tem que fazer as coisas, fazer o bem sem olhar quem. Aí isso, mas você precisa isso, trabalhar isso em você. Porque senão você sempre vai ficar se decepcionando, triste, com essa sensação da ingratidão, que é amargura. Então, poxa, eu fiz o bem, fiz, ok. Só que a pessoa não vai responder como eu fiz, né? Ela não exato, vai de repente, no dia de amanhã não vai ter esse mesmo olhar, mas eu tenho que trabalhar é, em mim para que, se isso acontecer, eu não adoeça, eu não sofra. Eu exato. achei interessante esse reforço dele. Sim, é bem interessante mesmo, porque é bem esse lugar, né? De eu vou fazer o bem, é isso aí, Letícia, é perdoar e seguir em frente, né? Não colocar expectativas irreais. E o que eu gosto dessa parte é que ele traz de novo a gente para o centro, falando, amigo, faz o que compete a você. Se o outro vai retribuir ou não, é um problema do outro, né? Não é porque você quer que ele faça que ele vai fazer como você está querendo. E aqui a gente traz muito para um olhar assim que hoje na sociedade as pessoas estão muito feridas emocionalmente porque elas transferem responsabilidades para o outro. Elas transferem a expectativa e a frustração para o outro, né? E aí aqui o que o Brunet traz é muito isso, até vindo com o que você trouxe aqui, Letícia, assim, ele fala, né? A solução está em mim, está em você, não no outro. E ele traz logo no capítulo 3 que as pessoas só mudam se você mudar. E no capítulo 4 ele traz essa visão, né? Na página 49 acho que já é outro capítulo, ele traz essa visão. Uma pessoa não muda só porque você não gosta dela. Então, assim, problema se você fez e ela não agradeceu, ou problema se você não gosta dela, né? Assim, é você olhando para você. Então, o que fica muito com esse livro para mim é que a gente precisa mudar a nossa perspectiva. Aqui tem um parágrafo que ele fala, né? Eu finalmente entendi que uma pessoa não muda só porque você não gosta dela. E me dei conta de que, se eu quisesse ser feliz e resolver os problemas com incontornáveis, teria que começar por mim, que é um pouco do que a Letícia trouxe também. E é assim, gente, só depende de nós. Aí aqui entra a inteligência emocional aplicada, né? Que no final do capítulo ele traz ali a inteligência emocional com os princípios bíblicos, com os dons do espírito. E aqui é muito assim, tem uma frase muito antiga que fala: quando um não quer, dois não brigam. E para mim essa fala é isso aqui, né? A gente precisa avançar, precisa entender que o outro é o outro. Quando a gente está falando do incontornável, né? Para mim, essa parte aqui foi muito importante. Agora, eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês perceberam quando ele fala
Antes de entrar nos incontornáveis e contornáveis, que aí é outra parte. Antes disso, ele traz as três esferas da amizade, né? Os íntimos, os necessários e os estratégicos. Ele traz aqui nessa visão que a gente normalmente erra, que a gente normalmente trata assuntos íntimos com pessoas que deveriam estar na esfera da amizade estratégica. E a gente esquece que o amigo íntimo é um número menor. A gente tem a tendência a confundir, porque alguém visita a nossa casa já é íntimo. O que que vocês acham desse capítulo? O que que vocês assimilaram dessa parte? Gente, eu achei fantástico isso aí. Para mim foi algo assim. Posso até dizer assim, gente, eu tenho 60 anos de idade, mas foi algo inédito para mim. Por quê? Porque é que nem eu vou plagiar a Ana, né? Quando a Ana falou assim: nossa, a gente vai lendo o livro e vai pensando nas pessoas. Eu fui compreendendo que às vezes, porque é uma pessoa da nossa família, a gente acha que aquela pessoa é íntima. E não é Sim, isso. O amigo íntimo não tem nada a ver. Às vezes é a pessoa que é o nosso parente, está dentro da nossa casa, faz parte da nossa família, convive com a gente anos, mas não é íntimo, gente. Não é. E às vezes você tem um amigo que não tem nada a ver, que não nasceu, né? Não conhece nem a sua história às vezes, mas conforme ele explica, né? No dia mal, você vai entender quem está do seu lado e quem não está. Naquele dia exato, mal, você vai entender quem é teu amigo íntimo e quem não é. Aí eu comecei a exato. pensar, e na minha mente veio as pessoas certinhas, que eu posso dizer para você, são irmãos espirituais. São irmãos que Deus me deu, são pessoas que fazem mais parte da minha família do que os familiares mesmo com quem a gente nasceu, conviveu. E eu, nesse ponto, né, quando eu li isso, eu falei assim, gente, olha o que eu estou aprendendo com 60 anos de idade, teria me poupado muito sofrimento se eu tivesse entendido isso antes. E a gente Uhum. erra muito, né, com os amigos, É, por não saber catalogar quem é íntimo, quem é necessário, quem é estratégico. Aí você diz assim, ah, é meu amigo, aí você trata igual todo mundo. E aí, até Jesus, quando ele falou assim, gente, até Jesus, ele tinha amigos que, na verdade, um traiu ele, o outro não foi legal, o outro negou, entendeu? E o restante tudo fugiu na hora que ele é, precisou. Então, assim, cara, isso assim foi fantástico. Eu achei assim, sabe? Eu pretendo ainda ler até o final, vou ler novamente nessa parte que eu li que eu gostei e eu tenho certeza que ainda vou aprender muito com esse livro ainda. também gostei bastante dessa parte. Ana Maria, quer falar? Só para complementar, Letícia, uma coisa que eu achei interessante é assim, lógico, é como você comentou também, Alcione, a gente de cara acha que todo mundo é bom, todo mundo é amigo, e você acaba colocando todos numa mesma caixinha. Aí também É, pesa as frustrações, porque as pessoas não estão na caixinha adequada que você promoveu, vamos assim dizer. E sim, também me fez refletir a situação da vida no nosso dia a dia, que às vezes aquela pessoa que estava num patamar, ela vai ganhando ou perdendo a confiança à medida da evolução do nosso dia a dia, da vida. E aí faz refletir também assim, poxa, e aonde eu estou, né? Porque você, às vezes, é um livro que faz você ter uma autorreflexão das suas atitudes perante o outro também, né? Porque exato. o fulano estava num patamar A, aconteceram algumas coisas ao longo da vida, já está no B. Poxa, e eu? Em que patamar eu estou? Né? Eu acho que É, esse tema também me fez refletir muito aonde eu estou também, né? Nessa condição. sim. E aqui é bem isso que você falou. Eu também lendo, eu fui classificando meus amigos.
E isso me trouxe muita clareza porque eu sou dessa que fazia essa confusão de sair abrindo planos, projetos pessoais para pessoas que não deveria. E já vi muita coisa dar errado, já vi muito projeto não avançar ou ter cópias, enfim, por conta disso, né? E aprender essa classificação fez muita diferença. Já deixa você falar, tá, Letícia? É, aqui para mim, sabe o que também veio a reflexão? Onde eu estou nos meus amigos, onde eles me colocariam. Então, eu consegui identificar também para quem eu sou uma pessoa íntima, para quem eu sou uma pessoa necessária e para quem eu sou estratégica. Além de classificar as pessoas para mim. Então, é um pouco do que você trouxe, Ana, e isso traz muita clareza. E foi muito interessante ver até a questão dentro da família, porque dentro da família eu também tenho aquelas pessoas, independente de ser incontornável ou não, também tem aqui as esferas da amizade na família, quem é íntimo, quem é necessário, quem é estratégico. E isso aqui fez bum na minha cabeça. Pode falar, Letícia? Não, que eu queria complementar, isso que a Ana falou também. Quando a gente chega na idade que eu cheguei, não sei a idade de vocês, mas acho que todo mundo aqui é mais novo que eu, né? Eu tenho 60 anos. Eu consigo olhar para trás, ver as fases da minha vida que eu evoluí, e eu consigo entender exatamente em quais fases da minha vida eu não fui legal com os outros, entendeu? Eu também falhei com os outros. Muitas das vezes não compreendi a razão do outro. Por quê? Hoje eu compreendo, eu não tinha maturidade para entender aquilo. Eu não tinha conhecimento. Então, hoje, quando eu lido com, que nem assim, vou trazer esse problema da minha sobrinha, porque assim foi uma coisa que encaixou muito para mim, que foi uma coisa muito atual, né? E foi a melhor coisa que eu fiz e tem tido frutos assim dessa decisão, né? Inclusive melhorou muito o nosso relacionamento. Ontem eu estava aqui lavando louça, a gente fazendo a chamada de vídeo de 1 hora, conversando eu e ela, né? Então, assim, mudou muita coisa no nível do relacionamento nosso. Mas eu entendo que quando eu olho para ela, ela tem 32 anos de idade. Aí eu tenho 60. É impossível ela ter a visão de mundo que eu tenho, porque eu Exato. tenho essa visão de mundo, porque eu tenho a idade que eu tenho. E às vezes Sim, as pessoas mais velhas não conseguem alcançar esse patamar de maturidade, de lembrar, peraí, quem eu era quando eu tinha 30 anos de idade? Eu também não tinha essa maturidade. Então, eu não posso cobrar essa maturidade agora dela, mas a vida vai levar na evolução. E quem sabe lá na frente, daqui a uns 10 anos, a gente vai dar risada de tudo isso que exato. aconteceu, entendeu? É assim que eu Com vejo, certeza. porque hoje eu compreendo a minha mãe, em muitos sentidos que quando era jovem não compreendi. Hoje eu compreendo meu pai, que faleceu em 1991, e a gente chamava meu pai, chamava ele de velho. Por quê? Porque ele tinha 70 anos de idade já e a gente tinha 20. A gente foi Sim. fruto do segundo relacionamento dele, né? Meu pai era de 1921. Aí ele começava, que no meu tempo, a gente dava risada, falava, pai, seu tempo era 1940, pai, a gente está em 1980, pai. Tu tá entendendo? Então, assim, É, eu não entendia o muda meu tudo. pai porque ele não tinha Sim. perspectiva, de visão de mundo, nem maturidade. Hoje eu tenho. Hoje eu dou risada e digo assim, gente, eu tô ficando igual meu pai. Não é É engraçado? isso. A gente É vai tipo isso. amadurecendo, né? É bem isso. E uma coisa interessante aqui, né, até pegando essa fala, é a gente perceber que exatamente nesses desvios que entra o capítulo 3 que ele fala do poder da palavra, né? E é uma frase que me marcou muito, eu até postei no meu Instagram hoje. Suas palavras, está na página 63. Suas palavras são um combustível que alimenta uma explosão ou um extintor que apaga um incêndio. E aí aqui eu deixo para vocês a reflexão, para vocês avaliarem, não precisa responder aqui, eu quero que vocês levem como têm sido as suas palavras? Porque depois ele fala, né, de quem é facilitador, quem é que obstrui as relações e tal, mas tudo começa nesse capítulo, né, aqui no... Cadê onde eu anotei aqui?
aqui nesse capítulo mesmo, se é um facilitador ou bloqueador, né? Por que que eu trago isso? Há alguns anos atrás, eu fiz um post no meu LinkedIn semana passada sobre isso. Alguns anos atrás, eu assumi minha primeira posição de liderança e ali eu descobri que eu tinha um problema de comunicação, que as minhas palavras ali muitas vezes eram esse combustível que alimenta uma explosão. E foi duro ouvir isso, não foi com essas palavras, mas de certo modo eu entendi que a minha comunicação era negativa e era agressiva e doeu, porque o meu maior desejo era me dar bem com as pessoas, era me conectar com as pessoas. E na ânsia de me conectar com as pessoas, eu dava demais, eu entrava demais nas conversas, eu não respeitava o tempo do outro, que é o que ele fala aqui, né, da pessoa que não sabe ouvir, er, no fim, mais no finzinho do livro aqui, né, nos Ladrões da Alegria. Ele fala que a pessoa não sabe ouvir, não sabe respeitar o tempo do outro, e foi como a Letícia falou, um overview aqui de lembranças lendo esse livro, e ao mesmo tempo eu fiquei feliz de ver como o tempo passa e a gente amadurece. A questão é, a gente sabe que a gente convive com pessoas que não amadureceram ainda, que tem pessoas com 60, 70 anos que ainda têm comportamento de uma criança de 12, de um adolescente de 12, tem a mentalidade de uma criança de 7. E aí, como que a gente lida com isso, né? Então, eu vejo que esse livro também traz muito esse olhar, até nessa parte das palavras, porque ou eu vou e acalmo a tempestade, ou eu vou e ponho mais fogo. Por exemplo, ontem eu tive um evento pessoal aqui, fui ver minha mãe, e do nada ela começou uma discussão sem sentido, sem pé nem cabeça, nem foco, nem para onde ir, nem para onde vai. E eu só me lembro de virar e falar: Olha, mãe, essa confusão tá na sua cabeça, ela para aí, porque aqui eu não vou dar foco. Eu não vou alimentar essa confusão. E acabou o assunto. Se fosse há uns anos atrás, eu entraria na pilha. Eu entraria na conversa, entraria na discussão, tentaria me defender, tentaria responder. E aí a gente sabe, confusão armada. Então, essa frase para mim marcou bastante, porque me lembra aquela pergunta: você prefere ser feliz ou ter razão? Que foi um post que eu fiz também no LinkedIn semana passada. Então eu vejo que assim, esse livro do Brunet, ele é um livro, como vocês falaram no início, prático, ao mesmo tempo ele faz a gente refletir sobre nossos comportamentos. Outra coisa que eu gostei muito desse livro, que é uma coisa que a gente vê muito problema hoje em dia, ele traz o exemplo do casamento, mas eu vou além, da teoria 2 em um no capítulo 4. Ele traz, né, que a relação a dois é uma construção, é uma decisão, é uma questão de prioridade, de foco, de reciprocidade, que é necessário ter alinhamento essencial. Mas eu olho essa relação não só pensando no casamento. Óbvio que ele traz aqui, porque o casamento é o lugar que mais tem confusão, né? Mas eu penso que é na família como um todo. Igual o exemplo que a Letícia trouxe, ela preferiu ser feliz, deixar a sobrinha ali, vivendo a vida dela, até porque entendeu que era esse o movimento, para a coisa acontecer. E às vezes o que falta é isso. Algumas situações você vê o casamento alinhado e a criação dos filhos desalinhada. Em alguns relacionamentos é o contrário. A criação dos filhos está alinhada, existe um propósito, um porquê, um foco, e a relação está desalinhada. Então, lendo esse capítulo, para mim, eu trabalhei muito já com família, trabalhei muito com adolescentes que tinham dificuldade com os pais. E era a minha principal preocupação quando eu formei a minha família. Hoje, meus filhos já não moram mais aqui. A minha filha está na Espanha, o meu filho está no interior de São Paulo. Ela tem 21, ele tem 18. Mas lendo esse capítulo, eu voltei lá nos anos 2000, quando a gente estava pensando em casar, que eu ficava pensando que tipo de família eu queria ter.
E aqui entra nesses alinhamentos essenciais, que hoje é muito comum você ver as pessoas se relacionando à toa, assim, por relação, sem se preocupar com isso. E tá tudo bem quando o casamento não dá certo, não tô entrando nesse mérito, mas eu vejo também muitos pais que não têm clareza do tipo de filho que quer entregar para o mundo, que entra nesses alinhamentos essenciais também. Por mais que você está falando com uma criança, você pode ir aos poucos plantando a sementinha de quem é essa pessoa que você quer entregar no mundo. Também é uma construção, também é uma questão de foco, prioridade e reciprocidade. E eu queria ouvir vocês em relação a esse capítulo, o que que vocês acharam, o que que mais chamou a atenção. Aí, quando você citou essa questão, né, o que que nós, qual tipo de filho que a gente quer deixar aí no mundo, né? É interessante quando a gente vê hoje a situação, é muito mais cômodo, é muito mais fácil você delegar a educação dos seus filhos, você deixar sem ter limites, né? Que aí vai muito nessa questão, né? E aí é por isso que às vezes você faz um planejamento, você tem o casamento é alinhado e os filhos desalinhados, porque às vezes a pessoa no dia a dia não quer ter trabalho. Então, deixa ele com o celular, deixa ele com o aplicativo, deixa ele no YouTube. E eu cheguei cansada do trabalho e aí vai. Só que isso a médio e longo prazo, a gente vai ver, inclusive, o reflexo disso na sociedade, né? A gente percebe que, lógico, essa questão de burnout, essa questão de equilíbrio emocional, né? Tantas doenças mentais que a gente está passando hoje em dia, inclusive sendo necessário até incluir essa parte parte psicológica, né, na NR1, de você cuidar da saúde mental do seu funcionário, porque também, lógico, teve a pandemia que deixou todos nós aí amedrontados, mas também Sim. traz esse reflexo de redes sociais, de exposição, de você que só você quer ser aceito só se você está postando é, que você tem um padrão de vida que não é o seu, né? Para que as pessoas percebam que todos estão felizes ali no Instagram, mas na vida real não é. E a gente percebe, é porque, lógico, o suicídio não é divulgado, mas a gente percebe um alto índice de pessoas sofrendo e adoecendo por conta disso, né? Sim, É é o muito isso. desequilíbrio. O É o desequilíbrio. desequilíbrio. Sim, bem isso. E Letícia quer falar um pouco? Então, sobre esse assunto, eu, inclusive, no momento, eu estou terminando minha faculdade, estou fazendo estágio, eu faço licenciatura em letras, né, em português e inglês. Eu sou professora de inglês, dei aula a vida inteira sem diploma, né, simplesmente por ter o conhecimento do idioma, e agora eu me aposentei e estou terminando minha faculdade, que eu comecei na época da pandemia, inclusive, né, à distância. Aham, Estou aham, terminando no presencial. E a gente vê isso na sala de aula, assim, muito, muito forte, muito patente. E vê, assim, o desgaste dos professores, por quê? Porque os pais não sabem, como você acabou de falar, né? Que tipo de filho eles estão criando. Nem os pais sabem. E os professores não são a pessoa na competência e na responsabilidade de dar esse formato, né, ao ser humano. Quem tem que trazer isso de casa, né, é o aluno, tem que trazer isso formado, mas assim, já veio de uma geração de pais que também não foram formados pelos seus pais. Então, eu vejo que a uhum, questão que a Ana abordou do uso do celular, anteriormente ao celular, os filhos já estavam delegados à babá eletrônica, que era a televisão. Então, os pais de hoje, dessa geração de hoje, foram crianças que foram
educadas e formadas na frente de um aparelho de televisão. Então, não foram também direcionados, né? Então, a gente está vivendo esse colapso da sociedade, que é muito patente. Hoje, na sala de aula, realmente, você tem todo tipo de problema emocional, né? Passível de que antigamente a gente imaginava uma pequena porcentagem meios adultos. Hoje Uhum. você vê a maioria dos alunos fazendo tratamento psicológico, alguns fazendo tratamento psiquiátrico, outros Sim, afastados por depressão, afastado por burnout. Eu vi a coordenadora da escola dizendo assim, gente, chegou o atestado médico para mim que a fulana de tal está afastada por burnout. E eu imaginava que isso era privilégio dos adultos. E como que uma criança está sofrendo síndrome de burnout? Aí, quer dizer, você entende, né, que o que foi que mudou nas últimas décadas foi esse crescimento acelerado da tecnologia, com certeza. Isso tem a ver e com certeza daqui para frente vai ser cada vez pior, porque é incrível você ver pais colocando celular na mão de bebê, o bebê está no carrinho, mal sabe falar e já está com o celular na mão. Eu é. trabalhava no aeroporto até o ano passado, você via Uhum. na fila de atendimento ao passageiro, principalmente voos internacionais, embarcando família, o pai, a mãe, três crianças, a mãe estava no celular, o pai no celular e cada uma das crianças com o celular na mão. Pois Isso era é, o e que eu que hora testemunhava conversa, né? todos os dias. Então, É. É, aí aqui eu vou num outro ponto ainda que é mais fundo. A gente tem esse desalinhamento, primeiro, a gente tem um casal que se une sem clareza do que quer, duas crianças emocionais, repetindo o padrão familiar que viveu, porque Bert Hellinger, né, que é o pai das constelações, já fala que nós somos mais leais do que livres. Crianças feridas ferem, crianças machucadas machucam. Então, de forma inconsciente, esses adultos reproduzem o que viram dentro de casa com seus filhos. Aí entra bastante do que a Letícia falou da criança criada por televisão. A gente tem também a situação que esses pais, eles não têm maturidade emocional para lidar com as próprias frustrações. Então é mais fácil jogar a criança na frente da TV, na mão de uma babá que também tem questões emocionais a desenvolver e deixar assim, ao invés de resolver seus pontos. E aí o que que a gente vê? Até os 10 anos é o momento de formação dessa criança. Se até esse período ela não teve limites, ela não teve valores, ela não teve direcionamento, depois ela não vai ter mais. E aí é a hora que você começa a ver o colapso da molecada, da meninada, com burnout, com problema com as brincadeiras lá da baleia azul, entre outras, que é de mutilar o próprio corpo, de fazer coisas horríveis. Por quê? Porque perdeu-se a noção do moral, do que pode, do que não pode, de limite, do que é aceitável, do que não é. Então eu vejo que esse capítulo do Brunet, ele não é apenas focado no casamento. Ele traz esse olhar porque é o pilar, é a base, mas a gente vê ali ele falando muitos exemplos dele com os filhos, do tempo que ele tem, da preocupação que ele tem em relação a como as coisas vão ser conduzidas. E eu vejo que hoje na nossa sociedade o ponto é a gente está cheio de criança emocional por aí. E esse livro é um livro de papo de adulto. Ele não é um livro para criança ler, porque ele traz a gente para o centro, para o eixo. Essas conversas que ele traz de alinhamento não é só sobre dinheiro, mas é também sobre dinheiro no relacionamento. E esses alinhamentos, gente, de verdade, não é todo casal que está disposto a fazer, porque não é gostosinho. E são alinhamentos, inclusive, em relação à educação, em relação ao movimento aí com a família e com os filhos. E o que eu achei interessante, que ele já engata no capítulo 5, onde ele traz três coisas muito importantes na minha visão. Ele traz a leitura do ladrão da alegria e sequestrador da felicidade e a blindagem emocional, que na minha visão, na minha experiência, é onde eu fiz o link com esse fator
da criança emocional. Por quê? Para eu fazer essa blindagem emocional, eu preciso estar muito no adulto. Para entender que o outro é o outro, eu sou eu, o que ele fala fica com ele, eu vou respirar antes de responder, não preciso provar nada para ninguém, que é muito o que ele traz aqui, né? Das pessoas que, poxa, ficam ali, você vem todo feliz e alguém detona. Aí eu até olhei e falei, gente, será que em algum momento eu agi assim também, como essa pessoa que tira a alegria do outro? Porque ele traz muito essa visão, né? Ela não é um público que você fala alguma coisa, ele tem que fazer alguma coisa maior. E eu me vi nesse lugar até no passado, né? Poxa, tem alguma coisa, eu tenho que falar mais, eu tenho que saber mais. E aí, quando eu não sabia mais, quando eu não falava, não tinha a mais, me corroía por dentro, mas eu tinha que ficar calada. Mas o que que é interessante? Que quem está nesse lugar, e às vezes a gente entra nesse lugar, entender que está nesse movimento e sair. Porque a conquista do outro é do outro, a minha é a minha, e eu não preciso comparar. Eu olhei muito com essa visão, e principalmente quando ele traz as ferramentas de blindagem, né? Que é ter a identidade, é não reagir no momento do problema, aprender a contornar os contornáveis e suportar quem é incontornável. Ele fala das redes sociais, a evolução espiritual, e aí ele conecta com a prática da gratidão, que a gratidão além de nos conectar espiritualmente, ela também é uma emoção que limpa o nosso cérebro, limpa nosso campo energético e limpa nosso cérebro, porque faz ir embora todos os hormônios do estresse. Então, eu gostei bastante dessa parte que ele traz aqui, né? E aí, eu vou trazer essa reflexão aqui que eu acho que pode valer que ele termina esse capítulo falando: algumas pessoas vão tentar te lembrar do passado, do seu passado, porque elas não estão conseguindo lidar com o seu futuro. E aqui ele não fala isso, mas o que eu me conecto aqui, a gente está numa evolução, a gente está numa crescente. Só que tem pessoas que nos conheceram há 10, 12, 15 anos atrás. E na cabeça delas, nós ainda somos aquela pessoa do passado. E quando elas veem a gente evoluir, mudar, melhorar, elas lembram da gente lá atrás porque elas não conseguem admitir que a gente evoluiu e de repente elas pararam no tempo, porque é espelho. E se eu vejo algo no outro que me incomoda, é porque é uma sombra minha que foi ativada. Então eu gostei dessa frase pensando nisso. Porque eu já vivi isso, de pessoas que me conheceram há 20 anos atrás, a gente se reencontra agora. Nossa, mas você tá tão diferente, tão melhor, tão mais madura. É, evoluí, aprendi. E aí você sente na pessoa aquela, não gostei, né? Então eu deixo essa frase aqui porque eu gostei bastante dessa leitura que ele traz no fim desse capítulo. E aí, a gente indo. Que bom, Letícia. Se a gente está vivendo isso, significa que a gente está em evolução. E isso é bom, isso é positivo. Agora, o que eu gosto, né? O que eu gostei, ele traz aqui a questão da trilha da vida. E aí, eu vou deixar como atividade para o nosso. Pode falar. Só um parêntese aí para complementar na sua fala, né? Quando a gente se depara com pessoas assim, aí a gente vai na linha dos contornáveis. Opa, esse eu posso ficar sem. Esse eu posso Exatamente. dar e vida que segue, porque é É, complicado. Aí, exatamente. aí acabam tirando as nossas energias, aí é melhor contornar e vida que segue. É bem isso. É bem isso, porque senão a gente acaba perdendo tempo e energia com quem não merece, né? Mas é isso, a gente precisa estar atenta para fazer esse movimento. E aí, o que eu quero deixar de exercício para vocês
no dia de hoje, lá na página 156, Letícia, eu sei que você ainda não terminou, mas deixa essa página marcada. Ele traz aqui, é o capítulo Trilha da Vida. Nesse capítulo, ele fala um pouco sobre o momento que a gente está, né? Então, ele fala que viver é como percorrer uma trilha. Essa frase que ele deixa no início do capítulo, o capítulo começa na página 144. Essa frase aqui, eu até usei essa semana no meu LinkedIn, que a felicidade não está no fim, mas está no caminho. Foi essa? Não, foi uma outra que ele pôs aqui do Abraham Lincoln, falando também nesse sentido. Ele traz aqui algumas fases para a gente se identificar. Por quê? Mais uma vez, esse exercício de autorresponsabilidade, mais uma vez, esse movimento de eu olhar para dentro de mim, que ele começa lá no capítulo 1, né? Que a solução está em você e não no outro. É, ele traz aqui um capítulo precioso, onde ele traz a visão da trilha da vida. Por que precioso? Porque ele mostra as fases e ele traz aqui um jeito prático de você entender onde você está. Por quê? Porque isso muda o jogo. Então, assim, quando você está em cada uma das fases, você pode mudar. E aí ele traz, né, uma frase aqui que eu já tinha ouvido da minha mentora, da Sá, que existem duas coisas boas em chegar ao fundo do poço. Não tem como ir mais fundo. Não dá para descer mais, já é o fundo. E só dá para olhar para cima. Então, quando ele fala das frustrações, né? Então, aqui ele tem quatro fases e ele traz um olhar aqui, né? Do propósito. Porque aqui na página 156 ele tem aqui, né? O que eu quero fazer, o que as pessoas querem de mim, o que o mundo precisa e qual é meu público. E isso daqui, por exemplo, no caso dele, ajudou ele a se alinhar entre o que ele queria fazer, como as pessoas o viam, e ele traz a experiência pessoal dele, que ele queria ser visto de um jeito e todo mundo via de outro, e aí ele ajustou a rota, e quando ele fez esse exercício, mudou o contexto dele, e ele traz depois a fase do aperfeiçoamento e treinamento e alinhamento da comunicação, né? Então, a primeira fase aqui é a fase onde eu estou aprendendo e modelando outras pessoas. Então, você começa a ter uma ideia e a sua interpretação sobre pessoas, né? Sua forma de ver relacionamentos. Aí ele conecta com com a infância. Então, aqui ele traz muito o olhar de tudo bem o que você viveu, mas isso não te define. Aí ele traz a fase 2 da tentativa de frustração, que é onde ele traz o olhar, né, que por mais que tenha sido pesado, por mais que tenha sido doloroso, a saída, que o melhor, o ponto mais importante do fundo do poço é que só dá para olhar para cima. Aí é questão de escolher olhar para cima e sair do buraco, né? E ele fala da experiência dele. Aí ele traz a fase 3, que é onde tudo muda. E aqui eu trago a minha experiência como coach. O que que eu vejo? A gente tem muita dificuldade de entender o nosso propósito, a razão de nossa existência, o que a gente veio ao mundo para fazer. Mas quando a gente descobre isso, a nossa vida muda, porque você começa a se alinhar com quem é você, com o que vibra no seu coração, né? E aí ele traz essa visão que é com essa descoberta que se inicia o processo de errar menos, escutar mais, adquirir sabedoria e focar naquilo que você nasceu para fazer. E aqui vem um olhar assim: você tem um chamado de alma, uma inquietação aí que grita aí dentro, que às vezes você tenta abafar. E é esse chamado que é o seu propósito. Eu atendi uma jovem no ano passado que ela se deu de presente processo de mentoria de carreira. Ela fez 24 anos e ela falou: chega de andar sem rumo, chega de andar fazendo a vontade dos meus pais. Essa foi a frase que ela veio para mim. Os pais queriam que ela trabalhasse no serviço público, que ela fizesse concurso lá no Rio de Janeiro e tivesse a estabilidade que eles tinham.
Ela não sabia que curso fazer, foi fazer administração para agradar o pai. Estava terminando o curso, não conseguia avançar, estava se sentindo presa, porque o que ela mais queria, trabalhar com criativo. A parte de design, a parte de criação visual, a parte de fazer vídeos, de ser a estrela do vídeo. E aí, durante o processo, a gente descobriu isso. E quando ela assumiu que era isso, pensa numa pessoa que ganhou vida, que ganhou brilho. Então, eu trago esse exercício para vocês aqui de olhar não só a questão do propósito, mas olhando esse capítulo, identificar qual é a fase que vocês estão nessas cinco que ele traz aqui. São cinco, são seis, quer dizer. Qual é a fase que você está para você poder entender qual é o próximo passo? Por quê? Esse livro é muito prático, muito bom. Mas para mim, esse capítulo é o que traz você assim. Você foi evoluindo, entendendo de pessoas, entendendo o seu movimento, mas agora é hora de você definir o que você quer para você. E esse capítulo ele traz esse olhar da trilha da vida, né? Que é o título do capítulo. Então é assim: qual é a fase que você está? Faça esse exercício depois, porque aí ele traz aqui o que fazer. E aí ele fala, né, que cada fase tem o seu movimento. E se você está com um relacionamento, procure identificar qual é o nível do seu parceiro. Porque isso aqui ajuda a arrumar aquela questão dos alinhamentos. Por exemplo, se você está numa fase de resultados e o seu marido está na fase ali de frustração, não vai ter a mesma conversa. Então, isso também é importante. E aí, você se conhecendo, você consegue olhar para o outro. Por exemplo, eu aqui, eu me vejo nessa fase do aperfeiçoamento e treinamento. Eu me vejo nesse lugar. Então, aqui, eu estou nesse movimento e estou olhando já para a comunicação para ver se o que eu quero passar eu transmito. Se o que eu estou, que as pessoas veem em mim, que eu desejo, é o que eu transmito. Então, eu convido vocês a fazer esse exercício, porque ele vai ajudar muito. E aí ele finaliza, né, a parte aqui da fase 6 trazendo um olhar assim: seja maduro, tá na parte 164 depois dos conflitos. Ele termina os conflitos desnecessários falando isso. Seja maduro e aprenda de uma vez por todas a compartimentalizar informações. Ou seja, amigos íntimos, uma coisa, amigos estratégicos, outra, e amigos necessários, mais outra. E o seu cônjuge, outra forma. Então, se você está também numa fase e o seu cônjuge está em outra, não adianta você vir tentando puxar ele para você, cada um tem o seu movimento. Então, ele traz isso de uma forma muito leve, no sentido da tranquilidade, no sentido da perspectiva, ao mesmo tempo muito maduro, no sentido de apenas uma pessoa que está na adulta, no adulto, vai conseguir fazer isso aqui. Porque a criança quer viver tudo junto e misturado, o adulto sabe separar esse processo. E aí ele finaliza, né, assim, para mim, o ponto que ele finaliza, além do laboratório milenar, que é uma aula por si só, que ele traz ali a questão da comunicação direta, não agressiva, o capítulo Espelhos da Vida, para mim, é a chave, porque ele traz, né, a questão, se você deseja melhorar alguém, melhore a si mesmo, e ele traz, né, a questão de, na página 169, um trecho aqui que ele fala, perfeito seria se conseguíssemos escanear nossos próprios sentimentos, pois muitas vezes nós não conseguimos decifrar nem a nós mesmos. E este, na minha opinião, é o principal motivo de ferirmos e sermos feridos. Ele traz um convite para o autoconhecimento. E aqui o que eu associei foi uma frase que a gente ouve muito na psicanálise: o outro não existe. Ele traz isso trabalhando um pouco do olhar assim, ele traz até o exercício, né, para ajudar nessa reflexão. Tarefa 1, 2 e 3.
quando alguém me incomoda, quando alguém me irrita, esse alguém está disparando uma sombra minha, tá ativando algo em mim que eu tenho, que eu estou evitando olhar. E o que eu vejo de bom no outro, eu tenho em mim. Porque a gente tem uma coisa chamada neurônio espelho. E o neurônio espelho, ele vai buscar semelhanças no outro. Então, se eu vejo algo no outro que me agrada muito, eu tenho em mim. Às vezes, eu só não estou vendo. E se eu tenho algo no outro que me incomoda muito, é porque aquilo ali é uma sombra minha que não está trabalhada, que não está desenvolvida. E que quando eu vejo no outro, dispara a raiva, o inconformismo, alguma questão interna. E aí a minha reação, como é uma sombra, é agir rejeitando o outro. Só que eu não vou ver o que eu não tenho. Esse é o ponto. Então, por isso que eu gostei dessa parte, né? E eu trago muito isso, dessa visão do espelho nesse sentido. E aí ele traz o olhar da simpatia. E aí na página 172 ele traz aqui, né, um relato que ele ouviu, que foi um tapa na cara. Olha, eu te ouço há muito tempo, eu gosto de você, tô aqui viajando com você porque eu fui muito bem recomendado, mas eu confesso que se você pusesse um sorriso no rosto seria muito mais agradável, porque você é muito sério, muito fechado. E eu só te ouço porque eu gosto do seu conteúdo. E aí ele discorre, né, toda uma visão da importância da simpatia. Aí ele traz o exemplo do filme, da Miss Simpatia. E aqui o que eu posso dizer para vocês, falando um pouco de neurociência. O sorriso e o choro são linguagens universais. Todo bebê, quando a gente olha que está sorrindo, o que que a gente quer fazer? Fica lá apreciando, ele até fala disso. Quando a criança chora, a gente quer sair de perto. Mas são as duas linguagens que a criança aprende de imediato a se comunicar com o mundo à sua volta. O sorriso é muito importante porque ele abre o sistema parasimpático do outro. O sistema parasimpático aberto diminui o mecanismo de ataque ou fuga do seu cérebro reptiliano. Porque todos nós temos isso, tá? É parte da natureza humana, buscar ameaças no outro. Quando eu sorrio, eu já diminuo esse movimento do meu cérebro de buscar ameaça porque ele já vê algo agradável. Então, quando você precisar fazer alguma coisa, falar com alguém, esboce um leve sorriso. É o que eu mais trabalho aqui com meus clientes. Vai fazer uma foto no LinkedIn, eu olho e falo: a foto tá ótima, mas cadê o sorriso? Ah, mas eu não quero mostrar os dentes para todo mundo. Não precisa. Faça simulação labial do sorriso. Só de ter aqui arqueado na expressão de sorriso já muda tudo porque isso ativa também o lado do neurônio espelho. Assim como a gente tem ele para ver qualidades e defeitos, a gente também tem para ver reações. Então, quando você sorri, você leva o outro a sorrir também. Assim como quando você dá um elogio no para o outro também se desarma, porque foi algo agradável. Então, ele traz essa visão aqui, e aí eu quis trazer esse lado da neurociência, porque é interessante. E aí, indo para a Bíblia, né, para nossa sabedoria milenar, o versículo Coração alegre formoseia o rosto faz total sentido. E aí tem um outro versículo que fala que a palavra branda desvia o furor. Por quê? Porque primeiro é o sorriso, aí depois é a palavra, que aí ele traz na comunicação direta e não agressiva depois, né? Ele traz aqui uma lista de ações aqui em relação à comunicação direta e não agressiva. E por que que isso é importante? Porque muitas vezes a pessoa não consegue ser direta sem ser agressiva. E tem muita gente, uma crença, né, coletiva, que as pessoas acham que ser direto é ser grosseiro. E não é isso. E aqui, ó, quando ele começa nos princípios básicos da comunicação não agressiva, na página 206, a primeira coisa que ele fala, sempre que puder, sorria. Por quê? Porque eu já diminuo a resistência do outro. Então, assim, é um livro maravilhoso. Eu deixo para vocês como atividade descobrir qual é a fase que você está,
Dentro do livro também, ele tem além dos exercícios que a gente viu antes, aqui no encerramento, ele traz alguns exercícios de valores, algumas frases, que eu sugiro que vocês façam também, porque isso aqui vai ajudar bastante, né? Ele traz a lista de valores, ele traz aqui uma orientação sobre não é o que se fala, é como se fala. Então, assim, é um livro que, para mim, foi muito, muito, muito acima da minha expectativa. Eu gostei demais. E aí eu queria, para a gente encerrar, que vocês falassem, né? Por que valeu a pena a leitura? Se tem algum complemento de tudo que eu fui falando. E aí, para a gente encerrar, o porquê valeu a pena a leitura. Olha, valeu demais essa minha autorreflexão. E encaixar também algumas situações, algumas pessoas, como eu comentei logo no início, né? Porque às vezes, até pela criação, a gente é muito cobrada, né, com determinadas situações, e às vezes você não quer aceitar a imperfeição do outro, porque às vezes você se cobra muito. E lendo eu Sim, consegui ver, não, de fato, eu não posso querer enquadrar a pessoa A nesse quadrante, porque ela não está no A, ela está no B. E aí eu acho que fez eu consegui essa reflexão, né? Até da minha pessoa em relação ao próximo, e também desse enquadramento. Então, achei muito interessante isso. E eu fiquei mais leve em relação aos contornáveis. Poxa, se há pessoas nessa situação, nessa classificação, eu não preciso me ficar me auto martirizando porque eu evito. Não, eu evito porque são pessoas tóxicas e que de fato não tem nada a agregar. Então ela tem a sim. posiçãozinha dela, eu tenho que respeitar, mas ela está ali naquela caixinha. Eu acho que foi muito bom essa minha autorreflexão. Maravilhoso, muito bom. Animou, Letícia? Aí eu falei assim, gente, merece, né? Eu vou abrir a câmera para dar tchau. Muito bom, muito bom. Depois Depois dessa que você fala do sorriso, poxa, você está sorrindo para a gente aí o tempo todo, mais de uma hora sorrindo. A gente vai embora sem dar nem um sorriso para você, não dá, né? Muito bom, muito bom. Obrigada. Agradeço Olha, aí. eu quero agradecer, né, que eu comecei a descendo. Acho que a margem está gelando, né? Mas vocês estão me ouvindo. Sim. Para mim está gelando aqui mais. Não, dá para ouvir sim, dá para ouvir sim. Dá. Eu quero agradecer, achei o livro fantástico. E eu descobri, né, depois de todas as decisões que eu tomei, né, que, na verdade, entre os 60 anos de idade, nessa jornada do autoconhecimento, da qual eu não fazia a minha ideia, eu posso até dizer que eu era uma pessoa totalmente consciente, né, de tudo que estou aprendendo agora. Entrei numa jornada de adultecer, né? Sai da modo criança automática, né? Que a Isso. gente, infelizmente, né? A gente, isso que você falou, tudo isso, que a gente mais critica o outro, a gente acaba que a gente é aquilo ali. Então, assim, aquilo que eu estou te falando, a conclusão, falei, gente, o que menos gostava da minha mãe, no meu pai, eu me tornando, né? E você chegar a essa conclusão, né? Antes tarde do que nunca, eu acho fantástico. Eu acho que, É, né, eu estou nessa jornada, né? E a menina tomou esses 24 anos, né? E tomei decisão com esses anos estou sendo gravado nessa área em duas mentorias, né? Pretendo no futuro, através de vencer esse autoconhecimento,
eu sei ajudar alguém também. Isso aí. Maravilhoso, muito bom. E é esse o processo. O autoconhecimento é uma coisa que a gente vai e não tem fim. É muito também da questão do empilhamento, que cada hora é uma nova perspectiva, uma nova visão, um novo insight, um novo tudo que vai chegando, né? Ou algo que você já viu, mas que agora você aprofunda mais, ou algo que você nunca viu. O que eu posso dizer é que o autoconhecimento ele é uma jornada eterna. Enquanto a gente está aqui nessa existência, a gente vai estar em evolução, desde que a gente se propõe a isso, e isso está relacionado ao autoconhecimento. E é o que você falou, agora vai chegar um momento que você vai poder transbordar tudo que você já aprendeu para outras pessoas. Porque, embora a gente esteja na jornada e pareça tudo muito óbvio, tem pessoas que não sabem o básico. Um simples exercício de respiração antes de falar, já tive cliente aqui que mudou a realidade dele porque ele nunca tinha parado para fazer. E é uma coisa simples, respirar, né? Então, quanto mais a gente vai compartilhando, Letícia, aprendendo, mais a gente tem para ajudar, porque embora a gente ache que não saiba tanto, sempre tem alguém que sabe menos que a gente. Então, esse é o movimento. Isso é bacana, né? Porque que você fala, né? Tem pessoas de 60 anos de idade no mundo, criança de 7 anos, que mais tem, né? E eu não esqueceu dela. É isso. É isso, maravilhoso. Vamos fazer nossa foto para a gente encerrar o dia de hoje, então? Vocês estão com o livro Bora aí? lá. Vocês estão... Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu aqui. pegar o livro aqui. Aí. Ana, consegue abrir a câmera? Não, aqui em casa eu não consigo. Tá bom. Então vamos assim Aqui. mesmo. Eu vou fazer o print assim mesmo. Então vamos lá. Um, dois e. Deixa eu ver se foi. Acho que foi. Deixa eu ver. Aí, aí foi. Maravilhoso, gente. Obrigada então pela presença. Parabéns por estarem aqui também, né? Por terem tomado. Peraí, foi? Não, vamos de novo. Ele foi. Peraí, gente. Ele foi para. Ao invés de ir para foto, ele foi para o vídeo. Vamos lá de novo. Vamos ver se agora vai dar certo. Aí. Acho que agora foi. Deixa eu ver. Aí, agora foi. Agora foi certinho. Obrigada pela presença, parabéns pela decisão de estar aqui também. Como eu falei no início, né? O funil da vida. Então, quem escolheu estar presente, ter essa troca, né? O próximo livro a gente vai ler, se eu não me engano, é Hábitos Atômicos. É um Isso, livro maravilhoso também, é isso, né? Que eu estava olhando essa isso semana. mesmo. É. É um livro maravilhoso. Ele é um livro que vai trazer para a gente uma outra visão sobre os hábitos. Ele vai trazer uma visão do poder do pouquinho. É muito bom esse livro. Eu li no ano passado em outro clube, o Clube da Sá. Ano passado não, ano retrasado. Maravilhoso. E eu trouxe ele porque eu acho que vai ajudar a gente até com a questão da leitura, com a questão de outros hábitos que a gente entende importantes também. Então, eu vou amanhã mudar a descrição lá no grupo, publicar também o link da nossa conversa de hoje, para quem não pôde estar Vou presente. pegar o livro. Isso aí, comentar do livro. E aí, vocês puderem lá no grupo depois, digam para o pessoal, porque valeu a pena também, para animar o pessoal a participar. Ah, com certeza, conte aí conosco, viu? E assim, Alcione, essa está sendo minha primeira experiência, né? É aquela história, sempre quis participar e os momentos de vida, enfim, nunca me permitiu. E aí Aham, aquela história, faço aquele esforço, aquela coisa de prioridade, porque assim, é um aprendizado, é uma coisa que sim, enriquece, e essa troca é muito boa, né? Essa interação, esse olhar, né? Um comentário complementando o outro. Então, assim, muita gratidão por esse projeto e de eu poder participar, né? E assim, eu peço a você força,
resiliência e não desista de nós. Vamos Está sendo juntas, muito não rico vou esses desistir. encontros, não desista, porque está sendo muito rico esses encontros, inclusive até no grupo, as dicas, os insights, né, o material que você, eu sei da tua correria, você lembra da gente, poxa, isso é bacana, deixa eu compartilhar isso pelo menos no meu dia enriquece muito, viu? Gratidão aí Fico pelo muito projeto. feliz. Eu Até mais. agradeço também. Fico muito feliz. Só esse livro por House. Não entendi, Letícia. Eu só conheci este livro. Muito bom, maravilhoso. E é o primeiro de muitos. Você vai ver que vai pegando gosto e vai ficando cada vez mais leve. Eu fico muito feliz. Essa é a ideia. Cada um que lê, que participa, a missão do meu negócio, né, da empresa, vai expandindo, vai alcançando outras pessoas. E é uma forma de transbordo, né? Que é um pouco do que eu falei agora há pouco. Eu leio muito, há muito tempo, e aí eu falei, não, eu preciso começar a compartilhar também, porque a gente tem como trocar, você vê, a gente senta, troca e flui, né? Não, não é uma coisa pesada. Então, fica tranquila, Ana Maria e Letícia, que esse projeto vai continuar, porque ele mora no meu coração e a gente vai nesse movimento aí, tá bom? Obrigada, meninas, pela presença. Bom descanso. Eu vou amanhã já postar tudo lá no grupo também para a gente avançar. E a foto eu publico lá no grupo também, tá bom? Maravilha, um abraço. Fica com Deus, Obrigada, até tchau. mais. Tchau.